Já há alguns anos me intriga uma informação de que um país escandinavo daquela região da Europa, a Finlândia, é considerado o país mais feliz do mundo já há alguns anos, disparadamente. E aí eu fui tentar entender esse fenômeno, porque nós estamos falando de uma região pós-cristã, que não abraça a fé em Jesus, que vive uma realidade díspare daquilo que o próprio Deus planejou para nós, como seu povo, como uma realidade de uma criatura rendida diante do Criador. E parece que a resposta obtida é que aquele país considera-se o mais feliz com base nos dados circunstanciais, sociais, econômicos, de segurança pública, de boa educação e de coisas dessa natureza. A tese que está sendo construída a partir dessa mensuração do país mais feliz do mundo é muito simples. Onde é que nós encontramos verdadeira alegria e felicidade? Em estabilidade política, econômica, social e assim por diante, educacional. A tese que está sendo propagada com essa informação é que se você quiser ser alguém verdadeiramente alegre e feliz, venha para um lugar onde as conturbações sociais são minoradas. Venha para um lugar onde a política funciona, onde você vai ter boa educação, onde a economia é equitária, as coisas se dividem mais ou menos parecida para todo mundo. E a gente descobre, irmãos, que à luz da Bíblia essa é uma grande falácia. Porque ricos, bilionários, trilionários, sobem nas suas coberturas e se jogam tentando encontrar algum nível de felicidade e paz naquilo que possuem, mas não encontram. E a gente descobre que as pessoas, inclusive mais abastadas, são também aquelas que mais frequentam os consultórios de psiquiatras e psicólogos. Ora, como é que nós podemos associar mera felicidade a um fluxo circunstancial minimamente estável? Isso é um auto-engano. A gente descobre facilmente, não precisa nem olhar para a teologia, a gente olha para a circunstância humana e a gente descobre que o manter o status, o ser minimamente protegido do ponto de vista social, não garante verdadeira alegria para o coração de ninguém. Nós podemos morar no melhor país do mundo, com as melhores condições, com as melhores estruturas, e ainda assim sermos as pessoas mais infelizes da face da terra. Logo, aquela informação é uma grande fachada, que propaga que a alegria é a ausência de perturbações ou estabilidade do ponto de vista socioeconômico. Quando a gente olha para a Escritura, e eu convido a abrir sua Bíblia naquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, a gente descobre facilmente que a alegria cristã é muito diferente daquilo que se propaga nesse país escandinavo. Filipenses, capítulo de número 4, o versículo 4 é um texto muito conhecido e eu queria convidá-lo a ler juntamente comigo em uníssono, todos a uma voz, leremos o que está escrito nesse texto, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, e nós vamos olhar para esse texto e descobrir biblicamente o que é verdadeiramente a alegria do ponto de vista cristão. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ter mais uma palavra de oração, se você puder, feche os seus olhos, peça ao Senhor que fale com você por meio das Escrituras, que não seja a palavra do pregador, mas que seja a palavra de Deus, instrumentalizada pela mente humana, pelos lábios humanos, mas que o Senhor mesmo fale conosco. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, nos dê iluminação do Espírito, nos dê graça, Senhor, e poder do alto, para que possamos falar da parte do Senhor para os homens. Oramos em nome de Jesus, para que o Senhor aquiete os nossos corações, que todo ruído, ó Deus, a Tua voz, seja por conta das nossas preocupações fora daqui, pelas inquietações da nossa alma, que o Senhor possa sanar tudo isso e nos dando, a Deus, ouvidos prontos
para ouvir o que assim nos diz o Senhor. Nos dê, ó Deus, também discernimento para reconhecermos a Tua vontade boa, perfeita e agradável, ao passo também que nós pedimos, nos dê disposição de coração, para que ouvindo a Tua palavra, que nós possamos nos render a ela e abraçá-la como verdade para a nossa vida. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ambientá-lo aqui rapidamente nesse texto. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas diretamente da prisão, e esta foi uma delas. É provável que ele estivesse na sua primeira prisão romana, e naquele contexto, naquela ocasião, Paulo ainda podia receber algumas visitas e desfrutar minimamente de alguns privilégios. Ele faz uso do meio de comunicação da sua época. Hoje, certamente, ele usaria o WhatsApp, o e-mail e outras caixas de comunicação, mas naquela altura o que Paulo tinha eram cartas. Ele escreve então cartas e ele passa a pastorear as igrejas a partir deste recurso. E ele o faz com a igreja de Filipos. Preste atenção no detalhe. O apóstolo Paulo estava preso, talvez com ameaça de morte, ainda não era chegado esse momento, isso acontece na sua terceira prisão, mas imagine-se na condição de um prisioneiro, desfrutando de todos os desprivilégios possíveis impostos pelo império. Aquele homem não tinha uma boa cama, não tinha boas condições, talvez alimentares, e ele estava ali cercado e sitiado por circunstâncias dolorosas, penosas. Mas ele escreve uma carta, e o tema central da carta aos Filipenses, os teólogos vão dizer que é verdadeiramente a alegria que procede do Evangelho. Como é que alguém, nas condições tão precárias como Paulo se encontrava, é capaz de ensinar e encorajar crentes quanto à alegria em Cristo? Como é que é possível alguém tomado de dores na alma, circunstancialmente falando, privado de condições mínimas, é alguém que escreve dizendo assim: olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês podem se alegrar. Nós temos no que se alegrar. E ele usa então dezenas de vezes a alegria como um tema encorajador para aqueles cristãos de Filipos. Isso é intrigante, porque foge àquela expectativa de que a alegria é um tipo de ataraxia. Havia na tradição grega, e sobretudo nos filósofos gregos, epicureus, os estoicos, a ideia de que a alegria era a ausência de tribulações e perturbações. Então você desfrutava dessa felicidade, desse gozo, desde que você estivesse livre das perturbações. Visto que neste mundo não é possível imunizar-se, isentar-se de todas as dores, eles faziam um tipo de trabalho mental. Era um tipo de mentalização feliz, mentalização alegre. Existe hoje algo parecido, do tipo assim: olha, você precisa ter pensamento positivo. Ou você nunca ouviu isso? Olha, a vida é dura e você então precisa usar do pensamento positivo, da declaração positiva, para então se ver livre das perturbações e tribulações da vida. Você sabe que não funciona. Nós não somos juízes da nossa própria mente, não temos a chave da mente ao ponto de guardá-la completamente. Só Deus é capaz de fazer isso. Nós podemos sim ser seletivos e selecionar bem aquilo que ocupa os nossos pensamentos, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mas sabemos que essa é uma dimensão do nosso ser que nós não temos pleno controle. E eu não posso blindar a minha mente, o meu coração, de toda sorte de perturbação, dizendo assim: agora entrarei no estado de meditação profunda e me livrarei de todas as dores e danos deste mundo. Isso é impossível a qualquer ser humano. Mas essa era a ideia da ataraxia, uma vida livre das perturbações, se não circunstanciais, pelo menos as perturbações da mente. Mas Paulo está preso. Paulo certamente está sentindo na sua própria carne as agonias do sofrimento. Ele era um homem como nós, padecendo as dores que nós padecemos. E para ele não fazia sentido conjugar a alegria com a ausência de perturbações. A conjugação da alegria, no contexto de Paulo, se dá coexistindo no mundo de sofrimentos. E esse é o ponto que eu queria chamar a sua atenção. Na perspectiva paulina e no seu discurso, a alegria cristã
coexiste com as tristezas e com as lágrimas que estão impregnadas nesta realidade de dor. E o chamado do Evangelho para nós não é para abraçarmos um suposto sentimento místico, mas uma realidade profunda que se estabelece na nossa alma e que coexiste com as coisas que nos fazem chorar. Parece paradoxal e contraditório, mas a alegria cristã coexiste com lágrimas, choros e tristezas circunstanciais. A alegria cristã, ela se estabelece como uma realidade no nosso coração e na nossa alma, mesmo quando os nossos pés estão pisando este mundo de dores. Eu gosto de uma definição que há muito tempo tenho utilizado para definir alegria. Eu tenho dito o seguinte: a alegria cristã, entenda-se por alegria aqui, a alegria cristã, ela não é uma categoria de estado circunstancial, do tipo assim, olha, eu estou ou não estou alegre. A alegria cristã é a condição inata, profunda, emaranhada do novo ser em Cristo Jesus. Tem a ver com a união da nossa alma com Cristo. É o estado permanente e pleno da alma que está unida a Cristo Jesus. Eu vou repetir a definição. A alegria cristã não se restringe a um mero estado circunstancial. Não é uma categoria de estado, do tipo assim, olha, pastor, eu estou alegre ou não estou alegre. Isso é categoria de estado, estar ou não estar. A alegria cristã, ela não se estabelece nesse cenário condicionado às circunstâncias. A alegria cristã é a condição do novo ser em Cristo Jesus. Ela é conjugada no ambiente do ser, mas não do estar. Entenda, eu sou alegre em Cristo. Não apenas estou, eu estou porque sou. Começa com ser, depois com estar. Mas veja, do ponto de vista humano, a alegria é estar. É condicionada a muitas variáveis que acontecem fora de nós. Para Paulo, não. A alegria tem a ver com essa condição inata, profunda e inalienável da alma que está unida a Cristo Jesus. Meu querido irmão, se o seu coração está unido a Cristo, eu quero dizer, isso não é uma declaração para você colocar frase de Facebook, isso é realidade bíblica. Se a sua alma está apegada a Cristo, se o seu coração está unido a Cristo, você é a pessoa mais alegre deste mundo. Não porque tudo lhe vai bem, mas porque você tem a Cristo. Este é o ponto, esse é o eixo da teologia de Paulo, quando ele argumenta em meio à dor, acerca de uma alegria encorajante. Ele tem a Cristo. Essa é a lembrança que essa carta quer de alguma forma comunicar para cada um de nós. Irmãos, nós temos a Cristo, nós temos o seu precioso Evangelho, a nossa alma foi transpassada pelo poder da cruz, nós temos ricas promessas da parte de Deus, logo nós somos as pessoas mais bem-aventuradas deste mundo, não obstante aquilo que nos cerca, porque a alegria cristã não é categoria de estado, é condição do ser, é quem somos em Cristo Jesus. Aqui nesse texto nós temos um desdobramento com 3 afirmações básicas. A primeira delas é que a alegria, ela é imperativa. Veja, por 2 vezes no versículo 4, o apóstolo Paulo está admoestando, ordenando de forma mandatória os cristãos a serem alegres. Eu estava meditando nesse texto e pensando nessa questão da alegria como mandamento, eu falei assim, nós não precisaríamos de um mandamento sobre alegria. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Evangelho que nos alcançou são boas novas de grande alegria. Você lembra daquele episódio onde os pastores estavam no campo, de repente uma miríade angelical aparece e ele diz assim, olha, eis que eu vos trago boas novas, que o será de grande alegria para todo o povo. Ora, nós temos o Evangelho da grande alegria
e que traz grande alegria ao nosso coração, porque Deus em Cristo veio reconciliar consigo mesmo o mundo. Não precisaríamos de mandamento para nos alegrar, se temos o evangelho da grande alegria. A Bíblia diz também que na plenitude ou na presença de Deus há plenitude de alegria. Nós vivemos na presença de Deus. O mundo é corandel, o mundo é diante da face de Deus, nós cultuamos ao Deus vivo, a sua presença está em nós pelo Espírito Santo. Não precisaríamos de um mandamento para alegria, se estamos e vivemos e nos movemos na presença de Deus, onde há plenitude de alegria. A Bíblia diz ainda que um dos elementos do fruto do Espírito é alegria. Lembra? Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão e também alegria. Você tem o Espírito de Deus habitando no seu coração? Amém? Se temos o Espírito, um dos elementos dessa presença habitadora e nutridora do Espírito Santo de Deus em nós é a alegria. Davi fala também no Salmo de número 51 da alegria da salvação, mostrando que ser salvo é ser alguém chamado a abraçar a alegria. Se temos em Cristo salvação para a nossa alma, nós também temos alegria. Davi diz assim: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. O que é que ele está dizendo? Senhor, ser salvo é ser verdadeiramente feliz e alegre. Se eu tenho salvação, eu tenho também alegria. Lembro de um outro episódio, quando os discípulos chegaram para Jesus, dizendo assim: mestre, trouxemos o relatório do dia. Olha, em teu nome nós curamos, expelimos demônios, fizemos isto, aquilo e aquilo outro. E eles estavam eufóricos, ao que Jesus diz assim: não se alegrem, tão somente porque vocês viram sinais, prodígios, e porque os demônios se submetem ao meu nome. Alegrem-se, pois, em saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegria diante da esperança eterna de que nós estamos seguros e seguramente guardados em Cristo Jesus para o dia final. Então perceba, nós temos uma sequência de afirmações bíblicas que denotam a alegria como algo perene, algo que deveria acontecer quase que naturalmente, ainda que por efeitos sobrenaturais, no coração do cristão. Mas mesmo assim, tendo o Evangelho, as boas novas da grande alegria, estando na presença de Deus, onde há plenitude de alegria, tendo o elemento da alegria como fruto do Espírito em nós, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, e tendo sido chamados à salvação, Paulo ainda faz questão de dar uma ordem, dizendo: vocês precisam ser alegres. Ora, isso bateu na minha cabeça e falei: como assim? Não precisaríamos de um mandamento para a alegria. Já deveríamos acordar dizendo assim: nós somos o povo mais feliz dessa terra, ainda que nem sempre com um sorriso no rosto. Veja, é preciso que eu enfatize isso. A alegria cristã não é circunstancial, nem sentimental, sensacionalista. Não tem a ver com o que está necessariamente no nosso rosto, mas com aquilo que está no nosso coração. Às vezes o cristão, ele vai expressar alegria profunda, enquanto as lágrimas estão descendo em sua face. Então é preciso que se diga que esta alegria da qual estou falando não é uma alegria como sentimento eufórico que traz para nós um esboço sorridente sobre o rosto. Tem a ver com algo que acontece na nossa alma e que deriva-se de uma realidade superior. Deus em Cristo sorriu para nós. Essa é a razão da nossa alegria. Eu gosto dessa expressão, o John Piper costuma dizer que Deus sorriu para nós. Graça é Deus sorrindo para nós. Porque enquanto que ira é Deus avermelhar o rosto e virar a sua face de nós, ele diz que graça é Deus olhar para nós e nos favorecer com o seu sorriso em Cristo Jesus. Meu irmão, nem sempre nós teremos, veja, motivos para sorrir do lado de fora. Mas nós temos sempre motivos para nos alegrar na alma. Porque Deus em Cristo sorriu para nós. Mas por que nós precisamos então de um mandamento sobre alegria? Embora pareça algo óbvio, como eu falei, manter a alegria como expressão de vida, como estilo de vida cristã, não é fácil porque nós ainda estamos no mundo de dores. É preciso que eu lembre a você a realidade básica de que nós vivemos numa terra arrasada pelo pecado. E que hora ou outra, o nosso coração alegre em Cristo,
irá conflitar com a realidade de um mundo em queda. E nem sempre manter a conduta alegre, a postura alegre do coração, será algo simples ou simplório, sem esforço, sem que exijamos de nós mesmos uma reflexão acerca daquilo que aconteceu na nossa alma. Por exemplo, quando a gente pensa em santificação, a gente aprende que a santificação acontece em 2 estágios. Um deles é o posicional e o outro é o processual. O posicional diz o seguinte: uma vez que nós fomos misticamente unidos a Cristo, nós já somos nele santos, perfeitamente santos. Tudo que Ele é, nós somos nesta união com Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê em Cristo. Então Ele é santo, nós somos posicionados nele, santos também. Mas veja, uma vez que somos salvos e que amamos a Cristo, e que sabemos que Ele morreu por conta do pecado, a santificação deveria ser algo tão desejado por cada um de nós. Mas você sabe, e eu sei também, que nós precisamos de grande esforço na nossa luta contra o pecado. Porque apesar de já sermos em Cristo santos, e termos excelentes razões para mantermos o coração alinhados com a santidade de Deus, nem sempre o fazemos, porque existe um conflito entre aquilo que já somos com aquilo que ainda haveremos de ser. Existe um conflito com aquilo que já somos e com a realidade que nos envolve. De modo que nós precisamos acordar e dizer assim: Senhor, me dê graça mais uma vez para lutar contra o pecado, contra as tentações da minha carne e então ser santo. Veja, aquilo que deveria ser óbvio é algo que precisa de um esforço e de uma luta na dependência da graça de Deus. Por que não dizer que com a alegria é algo parecido com isso? Ainda que fosse óbvio, um cristão, se alguém verdadeiramente alegre no seu coração, parece que nós precisamos aprender a perseguir a alegria. Se é mandamento, isso implica em dizer que nem sempre nós teremos aquela tendência inata, por mais óbvio que fosse, de dizer assim: hoje eu preciso lutar contra a murmuração, contra a tristeza abatedora, contra o desânimo, a partir da verdade gloriosa do Evangelho, de que em Cristo eu sou bem-aventurado. E eu preciso então perseguir isso como um mandamento, e me curvar diante de Deus em dependência dEle e da sua graça, dizendo: Senhor, eu preciso viver para expressar esta alegria que consumiu o meu coração pela cruz, mas que nem sempre esboçá-la e expressá-la vai ser fácil, porque nós vivemos num mundo que conflita com essa realidade já estabelecida na nossa alma. Você sabe disso, quando você tira o pé da cama e você levanta na segunda-feira, você sabe que você vai ter inúmeros desafios à sua frente para manter esta alegria como uma condição do coração. Você sabe disso. Mas então, o apóstolo Paulo, certamente usado pelo Espírito de Deus, debaixo da inspiração, nos dá um mandamento. E o mandamento é: seja alegre. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Você precisa lutar, meu irmão, com o seu próprio coração, para mantê-lo sempre inclinado a esta realidade, de que a sua alegria não depende dos seus sentimentos, não depende das coisas que acontecem à sua volta. A sua alegria está arraigada no precioso Evangelho de Cristo, que afirma e declara que Deus, por sua graça, sorriu para nós. É uma luta que nós travamos, e nós precisamos então encarar a alegria como um mandamento, uma exortação mandatória para o nosso coração. Segundo, a alegria cristã, ela é permanente, não é apenas imperativa, ela é permanente. E o texto é claro, vai dizer assim: olha, alegrai-vos no Senhor. E a pergunta que alguém poderia suscitar para o apóstolo é: quando devemos nos alegrar? Quando, Paulo, devemos expressar essa postura do coração alegre? E a resposta dele é enfática. Ele diz: sempre. Alegrai-vos sempre. Ele poderia ter dito assim: olha, alegrem-se quando todas as coisas estiverem indo bem.
Ele poderia ter afirmado: alegrem-se quando vocês não tiverem em prisões, como ele estava na condição de escrever esta carta. Mas ele afirma contundentemente: alegrai-vos sempre, sempre e sempre. Há quem diga, e eu já ouvi, alguém dizendo assim: mas veja, pastor, quando Paulo fala sempre, ele não está querendo dizer sempre, sempre mesmo. É sempre que for possível. Não, irmão. Usando a expressão que Chico usou, a exegese do texto presume que sempre é sempre, permanentemente, perenemente, continuamente, o tempo todo, todo o tempo, nós precisamos manter esta conduta do coração alinhado com a alegria cristã. Sempre. Mas veja, se a gente está falando de alegria do ponto de vista de uma realidade do coração, é possível ser sempre alegre. Porque nós não estamos falando de algo que está em rotatividade, em mudança. Estamos falando de uma realidade permanente. Por que que a alegria é uma condição permanente do nosso ser? Pelas razões anteriores. Porque a salvação, por exemplo, é uma condição, uma realidade permanente na nossa alma. Eu falei isso aqui em certa ocasião. Quando a gente fala de salvação no meio presbiteriano é muito bom. Porque a gente sabe que aquele que começou a boa obra, desde antes da fundação do mundo, no seu plano eterno, nos elegendo, no tempo e na história se fez homem, na plenitude dos tempos enviou seu Filho, executou a obra de redenção, depois pelo Espírito Santo nos atraiu, aplicou a essa obra no nosso coração, e Ele preserva-nos nesta obra e o fará até o dia final. Isso é glorioso. Mas eu fico imaginando como é a realidade de vida de alguém que não tem uma orientação teológica tão sólida. E aí pensa o seguinte: olha, hoje eu acordei salvo. Amanhã não, porque eu cometi um pecado, pastor. Olha, aí a situação está difícil. E aí depois se arrepende, confessa e diz assim: acordei, no outro dia estou salvo de novo. Alinhei a vida com Deus e agora estou outra vez salvo. E depois peca de novo e precisa reaver a conta e depois fica salvo de novo. E aí a salvação é quase que uma gangorra, em que você, com muito esforço, precisa mantê-la sempre no alto, mas no seu deslize, outra vez ela esvai-se, e você tem que buscá-la novamente e encontrá-la para si. Eu digo que essa é aquela teologia do Alto da Compadecida, quando em um dado momento, um dos personagens diz assim: fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. É o tipo do cristão que diz assim: fico salvo, perco a salvação. Fico salvo, perco a salvação. Meus irmãos, a Bíblia em nenhum momento fala da salvação como algo que foi meramente possibilitado por Deus. Não. A salvação é uma realidade que foi executada por Deus plenamente. Todo aquele por quem Jesus morreu na cruz do Calvário será inalienavelmente salvo. Ele não morreu apenas para possibilitar. Ele morreu para salvar pecadores dos seus pecados. E se a realidade da salvação é uma realidade permanente, então, meu irmão, a alegria cristã também pode ser, deve ser, uma realidade perene no coração do cristão. Você acredita que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida e em algum momento Ele foi lá e disse assim: eu vou apagar, porque não gostei muito do seu comportamento, você não foi um bom garoto, então pede ao anjo, traz a borracha e apaga, e diz assim: a partir de agora você tem que ser um bom garoto de volta, para eu então escrever no meu livro o seu nome. Imagina se a realidade espiritual fosse assim. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que Ele o fez antes da fundação do mundo. E Spurgeon vai dizer assim: essa é a grande declaração da graça. Ele me escolheu antes da fundação do mundo, mostrando exatamente que a sua salvação não apenas é soberana, mas é graciosa. Ele fez com base na graça soberana dele. De modo, meus irmãos, que a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, antes da fundação do mundo, o nosso nome estava escrito no seu livro. E se isso é uma realidade permanente, sim, é possível para um cristão ser sempre alegre. Agora, se a sua alegria é apenas uma condição flutuante do estar, então não é possível ser sempre alegre. Se a sua alegria
está sendo confundida com um sentimento feliz, ou um sentimento de felicidade, queria dizer para você que também não é possível você estar sempre feliz, sentindo-se feliz. Se a sua alegria ela está sendo confundida com um tipo de euforia ou sorriso no rosto, eu queria dizer para você que não é possível estar sorrindo o tempo inteiro. Mas se a sua alegria, ela repousa em quem você é, em Cristo, sim, é possível sempre mantermos esta condição do coração alinhada com essa verdade. E respondermos aos tantos choros e às aflições do mundo com o coração alegre por quem somos em Cristo Jesus. Esse é o grande cenário. Quem somos em Cristo. E aí, se essa realidade passou e perpassou a nossa alma, a alegria pode ser uma realidade permanente, sim. É uma realidade imutável, porque se fundamenta numa condição imutável do nosso ser em Cristo Jesus. Mas por fim, a alegria cristã, ela é cristocêntrica. Veja, não apenas em decorrência daquilo que foi operado em nosso coração, da nossa relação com Cristo, mas eu quero agora apontar para esta realidade de Cristo em si mesmo. Até agora eu falei o seguinte, olha, nós estamos em Cristo, nós recebemos a sua salvação, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós estamos em sua presença onde há plenitude de alegria, e todas estas coisas revelam para nós que nós somos nele, vinculados a ele e unidos a ele verdadeiramente felizes. Ou felizes. Agora, eu quero chamar a sua atenção, no último aspecto do texto, para uma realidade que está em Cristo e nele só. Paulo vai dizer assim, alegrai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz alegrai-vos como mandamento. Depois ele responde a pergunta, quando? Sempre. Permanentemente, porque isso tem a ver com essa nova condição permanente da nossa alma em Cristo. Mas, meu irmão, preste atenção nessa última declaração. Era como se Paulo estivesse dizendo assim, alegre-se em Cristo. Não apenas no que Cristo fez, não apenas naquilo que a sua alma usufrui em decorrência da união com Ele. Tire tudo, arranque tudo agora em sua volta. Olhe apenas para Cristo. E ele está dizendo assim, alegre-se nele. Você tem a Cristo. E você tem em Cristo todas as razões do mundo para ser a pessoa de alma mais alegre que já pisou nessa terra. Meus irmãos, nós temos a Cristo, o tesouro escondido em Deus e revelado a nós. Nós temos a Cristo, a pedra preciosa, a pedra angular de grande valor. Nós temos a Cristo, a fonte inesgotável de todo bem. Nós temos a Cristo, a realidade plena da presença de Deus no meio dos homens. Nós temos a Cristo. O que é que mais precisamos para uma alma alegre? Nós temos a Cristo. Eu já falei isso aqui outras vezes, pregando no livro de Apocalipse. A gente fica meio que deslumbrado com as promessas de Apocalipse e com aquelas declarações metafóricas e simbológicas de ruas de ouro. Alguns falam de mansões, de lagos como de cristal e de toda aquela beleza que salta aos nossos olhos numa imagem quase que ficciosa. Mas eu digo para o cristão, nada disso é o fundamento da verdadeira alegria, a alegria eternal. Se nós tivéssemos todas estas coisas, imagine-se morrendo hoje. O Senhor está lhe chamando, você está sendo levado agora para a presença de Deus. E de repente você chegou lá e você descobre que tudo aquilo que Apocalipse falou eram apenas símbolos. Não era literal. Não tem rua de ouro. E de repente você começa a entrar naquilo que chama-se céu. Vamos pensar na realidade restaurada. De repente você colocou o pé lá e você diz assim, peraí, e esse chão de barro? Eu acho que a pessoa que estava trabalhando aqui, o anjo que estava trabalhando aqui, não terminou bem a obra. E quando você chega, ao invés de ser uma mansão, é uma acomodação na casa do Pai.
porque essa inclusive é a melhor interpretação para João capítulo 14. Quando fala na casa do meu pai há muitas moradas, a melhor interpretação é na casa do meu pai há muitas acomodações. E é como se fosse a ideia de que nós estaremos todos na casa do pai, a acomodação do pai, que também é metafórica. A realidade é que nós estaremos na presença eterna de Deus. Mas imagine se chegando lá e você talvez, com toda aquela expectativa materialista, dizendo assim, eu nunca tive ouro aqui, vou ter ouro lá. Você chega lá e descobre que Cristo não está. Cristo resolveu se mudar do céu e ele disse assim, olha, eu vou habitar em um outro lugar e eu não vou conviver com vocês. Talvez para muitos cristãos, principalmente aqueles que abraçam uma teologia da prosperidade, do triunfalismo, eles ficariam muito felizes no céu de ouro sem Cristo. Não tenho dúvidas. Diziam, não tem problema, Cristo, fica à vontade, de vez em quando venha nos visitar aqui, a casa é sua, o lugar é seu, mas nós estamos muito à vontade tomando banho no lago de cristal. Nós estamos muito felizes, ó Cristo, em estar derramando a nossa alma e olhando para essas ruas de ouro e para todas essas mansões que o Senhor conquistou para mim. Mas para um verdadeiro cristão isso seria um inferno. Para um verdadeiro cristão, adentrar em um espaço, numa dimensão, numa realidade chamada de céu, onde tem ouro, cristal, pedras preciosas, mas onde Cristo não está, seria pior do que o inferno. Porque o céu do cristão é Cristo. Podemos não ter absolutamente mais nada, mas se estivermos diante do Cordeiro, o Filho eterno de Deus, sendo transformados nele, naquilo que ele nos fez para ser. Ô meu irmão, eu vou dizer para você, eu acho que nós não teremos nem olhos para ver se o chão é de ouro ou não. Estaremos tão atraídos com a glória de Cristo, com a beleza de Cristo, com a grandeza de Cristo, com a fama de Cristo naquele lugar, que os nossos olhos nem mesmo serão tentados a se desviar para olhar se o lago era de cristal ou não, porque Cristo é o céu do cristão, Cristo é a alegria do cristão. Diante de toda desventura que nos acontece, nós podemos parar e pensar assim, nós ainda temos a Cristo, e temos nele todas as coisas, louvado seja Deus. Ó coração, mantenha-se aliado com a alegria, porque você ainda tem a Cristo. Imagina se diante dos nossos dissabores, das traições, decepções, dos lutos, dos infortúnios, nós pregássemos para o nosso coração, lembrando disso. Ó triste coração. Eu sei que muitas são as lágrimas que têm sido derramadas, mas não se esqueça dessa gloriosa verdade. Você ainda tem a Cristo. Portanto, alegre-se. Alegre-se. Você ainda tem Cristo. Essa é a fonte de onde procede o contentamento da alma. Roubaram-nos tudo, tiraram-nos tudo. Abacuque, olhando para aquela imagem de uma profecia fatalista, dos caldeus invadindo a realidade de Jerusalém, levando tudo. E ele diz assim, ele fala de ainda que, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Mais ou menos a declaração é essa. Nos tiraram os bens, os celeiros, levaram-nos os nossos mantimentos, levaram até os gados que estavam nos nossos currais, mas não podem nos furtar aquilo que temos no próprio Deus. Ô meu irmão, nenhuma dor nesta vida, nenhuma decepção, nenhuma desilusão, nenhum atropelo desta vida é capaz de furtar Cristo do nosso coração. A nossa alma foi abraçada por Cristo, e Ele não solta por nada. É Ele quem nos abraça, e em resposta nós o abraçamos de volta, mas Ele abraçou a nossa alma. E você pode então olhar no seu momento mais dolorido, e lembrar-se dessa verdade. Eu ainda tenho a Cristo, e nele tenho todas as coisas. Por isso que Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Se a nossa alegria, ela é resultante da condição do nosso novo ser, que se dá em Cristo, e se a nossa alegria é fundamentada em quem Cristo é, sim, é possível ser sempre alegre.
porque não depende de quem somos, do ponto de vista de como estamos, melhor dizendo, circunstancialmente falando. Não depende das nossas sensações e sentimentos, mas depende de quem Cristo é e de quem somos nele. Cristo é tudo que precisamos e nele nós somos tudo que fomos criados para ser. Portanto, o coração alegre é a resposta obediente de alguém que foi abraçado pela graça de Cristo Jesus. Como é que está o seu coração nessa manhã? Eu não estou perguntando como é que estão as circunstâncias à sua volta. Talvez você saiu de casa, sua família quebrada. Talvez você está preocupado porque no seu negócio, esse feriado, você já está pensando no boleto que vai pagar na quarta-feira. E você está abatido profundamente, está aqui tentando manter a concentração, mas com a mente dividida. Eu não estou perguntando sobre isso. Estou perguntando como é que está o seu coração. Você vai no Galo da Madrugada, ali em Recife, talvez aqui em Salvador não seja diferente, estou falando da minha realidade como pernambucano, centenas e milhares de pessoas dançando em torno de uma alegria falsa, celebrando com máscaras, um vazio na alma, que não pode ser preenchido com frevo nenhum, com axé nenhum, com coisas nenhuma desta vida. Mas eles estão lá. Nós cristãos não precisamos de absolutamente nada disso. Deus nos deu Cristo, irmãos. Eu sou alguém que todas as vezes que eu olho para o Evangelho, eu digo assim, eu só preciso de Cristo. Só de Cristo. O problema é que a nossa alma parece não se satisfazer nele. E por isso o motivo de tanto descontentamento. Porque não nos satisfazemos com Cristo. E com o que Ele fez e tem feito como bem eterno para o nosso coração. Mas eu queria dizer, cristão, que se Cristo abraçou a sua alma, devolva esse abraço com uma postura alegre. Acorde de manhã, mesmo que aquela manhã seja de grande penumbra sobre o seu coração. Acorde naquela manhã e lembre-se, Deus em Cristo sorriu para mim. Acorda, ó minha alma, desperta, ó minha alma, volta, ó minha alma, ao teu sossego, porque Deus renovou sobre ti mais uma vez as suas misericórdias. Na cruz do Calvário, Deus bondosamente abriu o seu favor para mim, para ti, ó minha alma. Alegre-se. E então você levanta. No decurso do dia, diante das lutas, intempéries, quando você se vê tentado a murmurar, a se descontentar, lembre mais uma vez ao seu coração, minha alma, por que você se descontenta? Por que você se desalegra? Lembra, seu nome está escrito no livro da vida. O Espírito da alegria habita em nós. Nós fazemos parte de um reino de alegria, paz e justiça. Portanto, alegra-te, ó minha alma. Nós precisamos, algumas vezes, daquilo que na literatura se chama de solilóquio. É a conversa conosco mesmo. Não é um monólogo, é você e você. E na Bíblia a gente tem algumas vezes isso acontecendo. Nós precisamos falar e pregar para o nosso coração, que muitas vezes se descontenta, dizendo assim, ô coração, queria lembrar você, que você faz parte daquela estatística do povo mais feliz dessa terra, dos bem-aventurados em Cristo Jesus. Desperta, ó minha alma, canta outra vez, celebra, ó minha alma, porque Deus em Cristo te fez bem-aventurada. Essa bem-aventurança é imutável, irmãos. É quem nós somos em Cristo. Ele disse, Ele declarou, você é bem-aventurado. Nenhuma desventura pode roubar isso, porque vem de Cristo, está imputado na nossa alma. Queria convidar os irmãos da equipe de música e eu queria encerrar com uma historinha
que não é história, é uma história real, você já ouviu tantas vezes, do Horatius Spafford, aquele empresário que vivia em Chicago. Ele acabara de fazer alguns investimentos, comprou um quarteirão inteiro para investir no mercado imobiliário, e depois daquele alto investimento, como recentemente passaram os irmãos Roberto e Gisele, houve um incêndio, e eles perderam tudo. O coração aflito, angustiado, mas ele tinha um compromisso marcado, e ele resolve viajar com a família, atendendo aquele compromisso, e também para um tempo de descanso, mas ele precisou resolver algumas coisas um pouco antes, e mandou então a esposa com as filhas na frente. Elas embarcaram num navio, e no meio daquele trajeto, o navio naufragou. A esposa sobrevive, chega na outra margem, e na época manda um telegrama para ele dizendo assim: viva sozinha. Ele de pronto deixa tudo que estava fazendo, pega uma outra embarcação, vai ao encontro da sua esposa. Suas filhas todas haviam morrido, e chegando próximo ao lugar do naufrágio, ele pede para que o homem que estava conduzindo aquela embarcação parasse, e ele escreve uma das mais lindas canções, onde ele diz assim: veja, não é estou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Isso só é possível para alguém que entendeu que a alegria cristã não é uma categoria de estado circunstancial, mas é a realidade perene da alma que está unida a Cristo. Só é possível nesse contexto. Senão, você se desespera, se joga dentro do mar e quer morrer junto, coisa dessa natureza. Mas para a alma que foi abraçada por Cristo, para aquele que tem o coração unido a Cristo, ele sabe que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nem alturas, nem profundidades, ou qualquer outra coisa deste mundo, pode nos furtar daquela realidade gloriosa do amor de Deus em Cristo Jesus. E deste amor procede esta alegria que nós respondemos dizendo assim: Senhor, somos felizes, apesar dos pesares.